para possuirmos. Solo Cristo dá. Faith in the promise of His word. Es que el tiempo viene ya. Yo lo confirmaré. Bem alerta vou cantar. Oh, que esperança! Nosso culto desta manhã de sábado. Feliz sábado para você, e antes de começar eu queria convidar você para nós fazermos uma prece ao nosso Deus neste momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos, ainda que virtualmente, para glorificar o Teu nome. Obrigado, Pai, pelo Teu cuidado por cada um de nós. Que a Tua graça se manifeste em nossa vida diariamente. Que o Senhor nos proteja, Pai, dos males que se encontram à nossa volta. Que o Senhor possa fortalecer a vida espiritual de cada pessoa que nos ouve neste culto pela manhã. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça, compartilhe esse link aí. E nesse momento eu queria colocar para você o informativo mundial das missões. Nós vamos ouvir primeiramente para os adultos e em seguida para as crianças. Acompanhe essas belas histórias neste momento e que você possa aí ser enriquecido com aquilo que nós vamos ver. Informativo Mundial das Missões. Deus não erra. Cristal foi apelidada pelo próprio pai de feia. Era costume dele essas piadas sem graça e ninguém gostava. Cristal se sentia horrível com o apelido e mesmo que reclamasse, o pai afirmava que ela era a menina mais feia do mundo. As palavras do pai transformaram sua vida. Cristal começou a lutar contra a depressão e pensar em suicídio. Todos os dias ela ficava no espelho se analisando e achando defeitos no seu rosto e no seu corpo. Mas certo dia Cristal ouviu uma música que dizia: "Lembre-se sempre de que você é linda, formada maravilhosamente por Deus." Ela pensou: se fico me menosprezando, então estou dizendo que Deus se enganou ao me criar. Cristal chorou e pediu perdão a Deus. Ela começou a se enxergar pelos olhos de Deus e sentiu alegria. Ela percebeu que ninguém podia tirar a alegria que vem de Deus. Se alguém lhe xingava, ela simplesmente ignorava. Ela passou a se alimentar direito e parou de ficar procurando defeitos em seu rosto ou corpo. Quando o pai lhe chamava de feia, ela se lembrava que Deus a criara e que não comete erros. Hoje Cristal é líder de uma igreja adventista em Trinidad e Tobago e fala aos jovens sobre a beleza que Deus vê em cada um deles. Há 3 anos, as nossas ofertas construíram a Igreja da Universidade Adventista do Sul do Caribe, em Trinidad e Tobago. E neste trimestre iremos enviar nossas ofertas mais uma vez para essa universidade. Desta vez iremos construir um centro para treinar jovens missionários. Sejamos liberais.
discipulando um dentista. Todas as tardes, a pequena Magdalena ficava em frente à farmácia esperando que o pai fosse buscá-la, depois das aulas em San Martín, uma cidade em Trinidad e Tobago. Algumas vezes ela esperava durante 1h30 até que o pai saísse do trabalho. As pessoas entravam na farmácia e saíam dela, e Magdalena se perguntava se todas aquelas pessoas amavam Jesus. Certa tarde, ao entrar no carro, Magdalena fez uma pergunta ao pai. Muitas pessoas entram na farmácia e saem dela. Posso entregar alguns folhetos para elas? O pai mostrou um grande sorriso, feliz ao ouvir que a filha queria falar de Jesus para outras pessoas. Claro que sim, não tem problema, disse o pai. Em casa, ele encontrou alguns folhetos que falavam sobre o amor de Jesus, e no dia seguinte, Magdalena os colocou na mochila. Após a aula, ela ofereceu folhetos às pessoas que foram à farmácia fazer suas compras. Oi, como você está? Posso lhe entregar este folheto sobre o amor de Jesus? Todos aceitaram os folhetos. Quando o pai chegou para buscá-la, ela contou alegremente que tinha entregado todos os folhetos. Magdalena levou mais folhetos nos dias seguintes. Quando o pai ficou com poucos folhetos, ele fez fotocópias na impressora de casa. Depois de algum tempo, a garota percebeu que um dentista passava pela farmácia todas as tardes para ir ao seu consultório. Todas as vezes Magdalena entregava um folheto ao dentista e ele sempre aceitava. A menina contou ao pai sobre o dentista. Pai, posso falar de Jesus para ele? Ela perguntou. O pai conhecia o dentista porque ele já havia tratado um dente da mãe de Magdalena. Sim, não há problema, o pai respondeu. No dia seguinte, Magdalena esperou o dentista enquanto ele se aproximava. Você tem Jesus em sua vida? Ela perguntou. O dentista ficou surpreso ao ouvir a pergunta. Ele não tinha lido os folhetos que a garota lhe havia entregado. Eu ouvi sobre Jesus, mas eu não acredito nele, foi a resposta do dentista. Magdalena ficou triste ao ouvir isso. Ela queria que ele conhecesse Jesus. Você conhece alguma história da Bíblia? Posso lhe contar uma? E ela perguntou. O homem não pôde recusar o pedido e convidou a garota para ir ao seu consultório no dia seguinte. O pai deu permissão para que Magdalena fosse ao consultório. Ele disse que, depois da aula, a buscaria no dentista, não na farmácia. Naquela noite, Magdalena pediu ao pai que a ajudasse a encontrar alguns versos bíblicos sobre Jesus, e fez mais uma pergunta. O dentista não tem uma Bíblia, ela disse. Posso dar uma para ele? O pai, então, providenciou uma Bíblia. O dentista ficou muito feliz com o presente que recebeu de Magdalena na tarde seguinte. Durante um mês inteiro, Magdalena ia ao consultório do dentista diariamente após a escola. O dentista começou a acreditar em Jesus. Certo dia, ele disse que entendeu que Deus havia separado o 7º dia da semana como o dia sagrado da criação. Magdalena o convidou para ir à igreja com ela no sábado seguinte. Sim, tenho tempo disponível, ele disse. Posso ir? Entusiasmada, Magdalena contou as boas notícias quando o pai foi buscá-la. Convidei o dentista para ir à igreja comigo e ele aceitou, ela disse alegremente. No sábado seguinte, Magdalena chegou com os pais para buscar o dentista e levá-lo à igreja. Ela estava muito feliz, o pai estava muito feliz, a mãe também estava muito feliz, e o dentista estava especialmente muito feliz. Sua filha é maravilhosa, ele disse aos pais de Magdalena. Antes, eu não sabia nada sobre Jesus, mas agora eu o conheço. Magdalena é uma verdadeira missionária porque distribuiu folhetos e falou de Jesus ao dentista. Macho, o pai de Magdalena, também é missionário porque, na adolescência, levou a Jesus a mãe e outros 14 membros da família. Atualmente, Macho estuda teologia na Universidade Adventista do Sul do Caribe em Trinidad e Tobago. Parte da oferta do trimestre ajudará a abrir um centro de treinamento missionário no campus. Obrigado por planejar uma oferta generosa que ajudará os estudantes a se tornarem missionários. E aí, gostou das histórias? Nesse momento então nós vamos louvar ao nosso Deus e cante conosco aí da sua casa, adorando ao nosso Criador através desse belo hino.
quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade, diante da beleza de tua face. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. É sempre bom poder louvar a Deus no sábado, e com esse belo hino eu gostaria de aproveitar e fazer alguns anúncios. Anunciar que todas as quintas-feiras estamos realizando uma classe, um curso de estudo da Bíblia, Entendendo a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É uma oportunidade para você aprender como dar estudos bíblicos, e também é uma oportunidade para que você convide o seu amigo interessado a participar.
Nós temos, como vocês sabem, todos os anos, a escola de evangelismo. E na prática nós estamos fazendo às quintas-feiras à noite para que a gente aprenda a dar estudos bíblicos agora de forma online, mas também para quando nós estivermos presencialmente aí dando os nossos estudos. É uma oportunidade legal aí para a gente dominar um pouco o assunto e dessa forma ter um estudo bem legal ali com os nossos amigos, com as perguntas que geralmente são feitas, explanando um assunto de uma forma mais abrangente. Então você é convidado a estar conosco às quintas-feiras via Zoom e também através do YouTube. Participe conosco, é gratuita, é de grátis e vai ser muito bom ter a sua presença conosco, tá bom? Uma outra coisa que eu gostaria de avisar é que nós estamos retornando com os nossos cultos presenciais de maneira progressiva aos sábados, com 25% da capacidade, as igrejas maiores com mais de uma opção de horário de culto. Então é importante que você faça planos de estar presente e inscrevendo-se pelo link que será enviado durante a semana. Lembrando que todos os protocolos de saúde serão seguidos. É importante também que você utilize a máscara da maneira correta. Você terá acesso a álcool em gel, você também terá acesso ali à medição da temperatura. Então é muito importante que você vá preparado para participar de um culto abençoado, seguindo todos os protocolos aí sanitários necessários. Também quero já aproveitar que nós teremos 3 quartas-feiras do mês de maio, quartas-feiras especiais, 12, 19 e 26 de maio, com um culto especial à noite para casais, com o pastor Alaci Barbosa, e você é nosso convidado a participar. Para isso, você vai receber um link através do WhatsApp, alguns já receberam. Você vai se inscrever juntamente com o seu cônjuge e vai convidar um casal de amigos não adventistas a participarem juntos, tá bom? Então serão essas 3 quartas-feiras à noite, no horário de culto, às 20 horas, e será via Zoom. Por isso, convide seu amigo e já vai ensinando ele a baixar o Zoom para participar desse evento muito legal que vai ser com o pastor Wallace. Acredito que você conheça ele, com certeza será uma bênção. Então participe conosco. Também já quero aproveitar aqui que nós teremos no dia 1º de maio uma vigília especial, um dia de jejum especial, e você é o nosso convidado a participar conosco. Ele será uma parte online. Para aquelas igrejas que estiverem abertas, a gente terá um momento presencial e vai ser muito importante a sua participação, como uma forma de nós pedirmos a Deus que abençoe a nossa vida. Muito obrigado por estar presente conosco nesse culto. Qualquer informação a mais você pode entrar em contato comigo, tá bom? Deus te abençoe. Vamos seguir agora a nossa programação ouvindo a história das crianças. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Oi, oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Você come saudável? Gosta de frutas, verduras, legumes? Algumas crianças não se alimentam de forma saudável. Elas comem muito salgadinho, frituras, bebem refrigerante e comem bastante doce. A Bíblia nos conta a história de uma menina. Essa menina estava muito doente. Ela estava tão doente que o seu pai estava muito preocupado. Ele então
decidiu encontrar Jesus. Quando Jesus esteve nessa terra, ele curava as pessoas doentes, alimentava os famintos e ajudava aqueles que estavam com o coração triste. O pai da menina era Jairo, um homem muito importante em Israel. Jairo foi até Jesus e pediu que Jesus fosse até sua casa. Enquanto Jairo falava com Jesus, alguns dos seus empregados chegaram e disseram: Jairo, não precisa se preocupar. Infelizmente a menina não vive mais. Jairo ficou muito triste. Imagino até que ele chorou. Jesus disse para Jairo: não fique com medo, apenas creia. Quando Jesus chegou na casa da menina, estavam muitas pessoas lá e todas estavam tristes e chorando muito. Jesus falou que a menina apenas estava dormindo. Mas as pessoas deram risada de Jesus, não acreditaram no que ele disse. E Jesus chegou perto da menina e disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu mando, levanta-te. E a menina levantou. Jesus realizou aquele milagre e todos ficaram muito felizes. Jesus mandou que dessem algo para a menina comer, uma comida saudável. Todos se alegraram com aquele milagre. A menina estava viva. E vocês, crianças, querem ser saudáveis? Isso é algo muito importante. E na Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, lemos o seguinte: portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos orar? Bondoso Deus, nós queremos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde. Nos ajude. Em nome de Jesus, amém. Estamos de volta, nós ouviremos agora o Provai Verde, mas antes, alguns anúncios a mais. Aos domingos, você pode participar também do chá das mulheres, chá evangelístico das mulheres, e também às sextas-feiras dos encontros dos homens, ambos promovidos aí pela Igreja da Escola. Então é só entrar em contato com os líderes ali, o Marcelo com os homens, e também a Ellen, a Janete e a Sheila para o Ministério da Mulher, tá bom? Entre em contato ali para participar, com certeza será uma bênção. E também ali na Igreja Jardim Algarve nós temos um grupo especial de oração com todas as mulheres. Se você deseja participar, entre em contato. Aproveitando aqui também, não esqueça de preencher, assinar a política de privacidade da igreja. Esse é o termo de consentimento para que a igreja possa manter os dados da sua ficha batismal, e para isso você precisa assinar. Caso você não tenha assinado ainda, ou no papel, ou não recebeu o link, entre em contato urgentemente comigo que eu vou enviar o link para você, tá bom? Então vamos ouvir agora, nesse momento, a história do Provai Verde de hoje. Provai e vede. História de hoje: os ossos de José. Você sabia que podemos aprender uma lição muito importante a respeito dos ossos de José? Sim, aquele José da Bíblia, filho de Jacó. Olha, se José tivesse nascido nos nossos dias, ele definitivamente seria visto como uma criança mimada. O menino tinha de tudo: uma bela casa, melhores roupas e, além disso, sempre era o protegidinho de seu pai. Veja bem, José tinha muitas razões para se tornar um adulto mimado. Mas Deus misericordiosamente levou José para longe de sua casa confortável para ser escravo em terras estrangeiras. De uma hora para outra, ele, que tinha tudo, não tinha mais nada. Bem, quase nada. Ele ainda tinha duas pedras muito preciosas: fé e lealdade. Com essas duas pedras em mãos, José decidiu colocar primeiro Deus, não importando o que acontecesse. Então, mesmo quando foi acusado falsamente ou enviado para a prisão, ele nunca perdeu a coragem. O Senhor estava com ele. E depois deste teste, Deus estava pronto para tirar José da posição mais humilde da terra para uma das mais honradas.
Mas será que essa nova vida de facilidade e riqueza faria com que ele se encantasse com os luxos do Egito? Sabemos que, quando Satanás falha em nos derrubar com as provações, ele procura nos iludir com riquezas, conforto ou poder, para que percamos o foco daquilo que realmente importa. A vida de José mostra que Satanás não teve sucesso em nenhuma dessas abordagens. Mas afinal, o que os ossos têm a ver com toda essa história? Bem, preste atenção neste versículo. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Êxodo 13:19. Aqui, vemos José dizendo a seus irmãos que ele não queria que nada que fosse seu ficasse no Egito. Propriedades, crianças e nem mesmo seus ossos. Ele não queria que ninguém pensasse que o apego ao Egito, que é um símbolo do mundo, pudesse ter diminuído seu desejo pela terra prometida. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, peça ao Senhor que coloque também seus pensamentos, família, propriedades e recursos em outra terra, nosso verdadeiro e eterno lar. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Como oferta maior, entrego meu coração e tudo que dediquei do meu tempo. Em tua casa te entrego, Senhor. A pobre viúva, tudo que tinha te entregou. Não trago muito, Senhor, o que tenho te dou. Vou ofertar, vou devolver em teu altar. Vou entregar, ajuda-me, Senhor. Quero ser fiel e ouvir da tua voz. Bem-vindo, servo fiel, tomai posse do céu e ouvir da tua voz. Tomai posse do céu. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Como nós vimos, a fidelidade também é um método de adoração. E é importante que nós não nos esqueçamos de adorar a Deus através dos recursos que Ele nos permite obter. Essa é uma bênção de Deus, Ele nos manter, e não importa o quanto você ganha, não importa aquilo que você recebe, o importante é ser fiel a Deus
naquilo que Deus tem te dado. Por isso, existem várias oportunidades e formas de você continuar adorando, ainda que você não possa estar presencialmente à igreja. Então eu vou falar algumas formas. A gente já viu o 7Me, que é o aplicativo da igreja para a gente fazer esse tipo de operação. Você também pode fazer via Pix, né, que é aquela nova ferramenta ali para aqueles que têm no seu celular o aplicativo do banco e já tem a chave Pix. E você também pode entrar em contato com o tesoureiro da sua igreja ou comigo, e nós vamos obter uma forma, um horário para que nós possamos recolher as suas doações. E também na igreja, principalmente na escola e no Algarve, que são as igrejas que estarão abertas, você também pode ir até uma dessas localidades durante o horário reservado para isso. Você vai receber a informação no WhatsApp. E aí você pode entregar as suas ofertas, pode entregar os seus dízimos, e também, se você tiver alguma doação de roupas, alimentos, nesse momento que é tão importante, você pode também levar. Lembrando que também nós poderemos ali orar juntos, tudo dentro dos protocolos, de uma maneira rápida, mas de forma que nós continuemos exercendo a nossa fidelidade, que também é parte da adoração a Deus. Nesse momento, nós vamos ouvir mais uma música, e após a música teremos o nosso momento de oração. Enxuga nossas lágrimas, nos faça compreender que a dor que enfrentamos nos fortalecerá. Quando provados somos, ao nosso lado estás. Os desafios nos ajudam a exercer a fé. Venha nos moldar, Senhor. Vem derrama o teu poder. Inunda o nosso coração com teu amor. Coloca em nós o espírito de adorador. Senhor, ouça nossa oração, ouça nossa oração, derrama em nós o teu poder, ouça nossa oração. Oh
Nesse momento, então, eu convido você a fechar os seus olhos onde você está, para mais uma vez orarmos ao nosso Deus nesta manhã de sábado. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, a tua proteção. E, Senhor, colocamos o nosso coração em tuas mãos, a nossa vida. Suplicamos, Pai, que o Senhor continue nos dirigindo para fazermos a tua vontade, para fazer o que é certo, Pai. Temos vivido dias atribulados, onde, Pai, lutamos contra essa doença que tem atingido a muitas pessoas. Durante, Pai, esse último mês, nós perdemos muitos membros, pessoas especiais para nós, pessoas que faleceram devido a essa doença tão grave. Que o Senhor, Pai, proteja todos nós, que o Senhor, Pai, segundo a tua vontade, possa curar aqueles que se encontram acamados, doentes nos hospitais, mas que acima de tudo, Pai, nós possamos ter a certeza da tua salvação. Abençoe, Pai, o pregador desta manhã, e abençoe, Pai, cada pessoa que estará ouvindo a mensagem. Que a tua mensagem fale ao nosso coração. Que esse não seja um sábado qualquer, mas seja um sábado abençoado na tua presença, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, entregamos a nossa vida em tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, então, o pastor Vitor, ali da Igreja da Escola, estará conosco trazendo a mensagem desta manhã. Que Deus possa te usar, pastor Vitor, e que a sua mensagem possa falar a todos nós nesta manhã. Deus abençoe. Bom dia a todos. Tenha um ótimo sábado na presença do nosso Deus. Ei, como é que você está? Tudo certo? Como é que está lidando nessa quarentena? A gente fica meio estressado às vezes, né? Nossa, queria sair de casa, quero ir para a igreja logo. Mas a gente também entende que essas maneiras que nós temos através da internet, através de uma mensagem ouvida e assistida, nós também podemos fazer o culto na nossa casa. Entendemos a circunstância que estamos vivendo e por isso estamos aderindo a essas circunstâncias, a essas precauções, mas a mensagem não deixa de ser levada. O Evangelho continua sendo pregado. E que bom que você sintonizou aqui na sua casa, para juntos estarmos estudando a Palavra de Deus. Então pega a sua Bíblia, que nesse momento nós vamos estudar aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Palavra do Senhor quer nos dizer nessa manhã. Eu gostaria de convidar você para fazermos uma oração antes de começarmos então a nossa mensagem. Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado porque tem nos usado em todos os momentos. Queremos pedir pelo nosso país, pelo nosso mundo que passa por uma circunstância que é atípica, nunca vivemos isso antes, mas pedimos a tua mão protetora para que nos use e nos livre de todo mal e que possamos a cada vez mais entender que o Senhor está no controle de toda a história. Por favor, cuida de nós nesse momento, é isso que oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar o que a Bíblia diz sobre a corrupção, o que a Bíblia diz sobre os nossos líderes. Muitas vezes você olhou já para as notícias, tudo aquilo que acontece no nosso país e no nosso mundo, a posição de alguns líderes do nosso país e do mundo também. E você pensa muitas vezes, será que está de acordo com a palavra de Deus? Ou qual é o caminho que nós vamos acabar? O que será que pensa os líderes políticos? E sobre a corrupção? O que pensar sobre a corrupção? A Bíblia fala sobre a corrupção? Eu te convido nesse momento a estudarmos a palavra de Deus sobre a corrupção, sobre a política em si. Lembrando que a nossa igreja não toma partido algum quanto à política. Nós apenas acreditamos aquilo que a palavra de Deus nos diz. Yahvé Jireh, do Senhor é a minha bandeira, o Senhor é a nossa bandeira. Então a igreja não defende partido político, nós defendemos que Deus mantenha o controle da história nas suas mãos. Eu quero que você, por gentileza, abra comigo em Romanos 12, no versículo 2, para entendermos e estudarmos sobre os tempos de hoje
estudamos Romanos 12, versículo 2, que é um texto que vai ser o limiar da nossa mensagem. Diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com este século, mas renovem a mente, para entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é a que deve predominar em nossas vidas. Deus se preocupa com o seu povo, sempre se preocupa com o seu povo. Ao levantar líderes, ao levantar governadores, nós percebemos que Deus está no controle de toda a história. Começando em Êxodo, vamos lá em Êxodo, por gentileza. Êxodo, capítulo 3, versos 16 e o verso 17, que diz o seguinte: vai ajunto os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Verso 17, portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito, para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Que interessante. O Senhor viu a aflição do povo, o Senhor viu que o povo estava sofrendo na época de Moisés. E ele diz o seguinte: fala para o povo que eu tenho observado o sofrimento deles. Eu tenho visto quanto o povo sofre. Por isso, vou fazer vocês que estão nesse sofrimento sair daí e ir para um lugar melhor. Porque eu, o Senhor, disse. O Senhor tem promessas para o seu povo. Porém, quando nós acompanhamos o decorrer da história, quando Deus guia o seu povo, quando Deus levanta líderes para que movam o seu povo, para que dirijam o seu povo, muitos desses líderes não fizeram de acordo com a vontade de Deus. E acabaram se corrompendo. E acabaram copiando de outros líderes das nações que eram vizinhas, mas que não confiavam ser o nosso Deus, o único Deus que então existe. Então os líderes se corrompiam e os líderes se corrompendo, automaticamente o povo de Deus se corrompia também. Quero levar você para lermos um ato que está em 1 Samuel, capítulo 8. Desde então, o povo de Deus, em muito tempo, foi liderado por juízes. Pessoas que ouviam a vontade de Deus, passavam para o seu povo. Não tinha um rei, tinham esses líderes, então passavam a vontade de Deus para o seu povo. E quando vamos a 1 Samuel capítulo 8, você que tem uma Bíblia dessas que são mais convencionais, vão ver que no começo o subtítulo, que ele não é inspirado, mas é sugestivo para nos guiarmos pela história, diz o seguinte: os israelitas pedem um rei. Os israelitas pedem um rei. E quando vemos ali no verso 7, capítulo 8, verso 7, disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Que forte, né? O povo pede a Samuel: dá-nos um rei, a gente quer um rei para governar. Assim como os vizinhos, assim como as nações vizinhas têm um rei, nós queremos um rei para governar. E ao pedirem um rei, e quando Samuel consulta Deus, Deus fala o seguinte: olha, dá um rei para o povo
povo quer um rei, dá um rei para eles. Mas saiba que não rejeitaram a você, Samuel. Rejeitaram a mim, o Deus. Pois não me querem como o rei deste povo. Isso é muito forte, pois o povo de Deus se espelhava em outras nações, nos líderes, nos reis pomposos e gloriosos, mas esqueceram-se de que Deus é o rei do universo, o Deus de todas as coisas, e aceitaram copiar os outros povos. Quando o povo de Deus deixa de olhar para cima, deixa de olhar para o rei, o povo se corrompe. E eu gostaria que você fosse comigo, por gentileza, em Mateus 22, no verso 17. Vimos que quando o povo de Deus procura exemplos em homens, quando o povo de Deus procura copiar nações que não têm a Deus como seu único Senhor, o povo de Deus se corrompe e declara, assim como o próprio Senhor disse, o Deus Altíssimo, eles não me querem mais como governador, o povo se corrompe. E aí Mateus 22, versos 17 e 18, nós vemos Jesus ensinando um pouco mais sobre a submissão às autoridades. Leia comigo. 22, versos 17 e 18. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? 18, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Verso 19, mostra-me a moeda do tributo, trouxeram-lhe 1 denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta efígie que está na inscrição? Responderam, de César. Então, lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A posição de Jesus não era uma posição que queria derrubar o governo. Não era uma posição que saía nas ruas para quebrar a César. Mas ele disse, olha na moeda, de quem está o rosto? É de César. Dê a César o que é de César. Mas a Deus o que é de Deus. Nunca esquecendo que Deus tem o primeiro lugar em nossa vida. Outro texto. Vamos meditar em Romanos 13, no verso 1, por gentileza. Romanos 13, no verso 1. Agora vemos no Novo Testamento, falando sobre a autoridade. E diz o seguinte, Romanos 13, verso 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. As autoridades que existem foram por Deus instituídas. Como podemos entender isso? Como podemos entender que as autoridades foram instituídas por Deus? Se vemos um mundo muitas vezes corrupto, será que Deus se alegra com a corrupção? Temos que entender o seguinte, Deus nunca sai do controle da nossa história. Nesse texto nós podemos perceber que nada acontece sem que Deus já estava sabendo. Nós bem sabemos que as autoridades muitas vezes não seguem aquilo que a Bíblia diz ou acabam decepcionando com corrupções. Isso a gente vê a cada dia nos jornais, independente do lugar do mundo que seja. Deus se alegra com isso? É claro que não. Deus não se alegra com a corrupção. Mas Deus tem o controle da história da humanidade nas suas mãos. Então entenda que isso na verdade é um conforto. Porque por mais que hoje estejamos sendo injustiçados, por mais que você hoje pense, estou sem um conforto, Deus nunca sai do controle da sua e da minha história.
Deus sempre está no controle de nossas vidas. Peço para que você também leia comigo Atos 5, verso 29. Atos 5, verso 29. Deus nunca sai do controle da história da humanidade. E diz o seguinte: então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Antes importa obedecer, ser sujeito àquele que é glorioso, aquele que é rico em poder, aquele que estabelece as autoridades, aquele que coloca as autoridades no poder. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vê como a Bíblia ela é completa? A Bíblia por ela mesma já se explica. Deus não se contenta com a corrupção. Deus não se contenta com uma política, com líderes, governadores, governantes de qualquer lugar que seja no mundo, que não fazem a tua vontade. Porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Isso tem que ficar claro em nossa mente. Porque se algo em nossa vida que acontecer vá contrário à vontade do nosso Pai, não vá de acordo com a palavra, com os princípios bíblicos, antes importa obedecer aos princípios bíblicos do que aos homens. E isso em qualquer aspecto de nossa vida, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na escola, seja na nossa família, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E o que podemos fazer então? Qual deve ser a nossa posição? Vemos que Deus é aquele que governa o povo desde o começo da história. Aquele que não se contenta com a corrupção. Aquele que coloca as autoridades, que tem o controle da história nas suas mãos. O que devemos fazer? Peço para que você medite comigo, por gentileza, em 1 Timóteo, no capítulo 2, versos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2. Vemos que Deus não se alegra com a corrupção e nos pede uma posição. Deus nos pede que façamos uma coisa ao sermos injustiçados, ao pensarmos com raiva da situação do nosso mundo, dos governantes, daqueles que estão em posição autoritária. Deus nos pede uma coisa. Antes de tudo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações intercessores, ações de graças em favor de todos os homens. Verso 2, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. A manifestação que você pode fazer, a manifestação que você deve fazer sobre a política, sobre governadores que você concorda ou não que estão no poder, a manifestação que você deve fazer, você mesmo, ei, você, a manifestação que você deve fazer é esta: orar. Orar pelos reis e aqueles que se acham investidos de autoridades, assim como diz a palavra de Deus. Ore. Ore pelos governantes políticos. Ore por aqueles que têm autoridade. Pois é isso que Deus nos pede. Interceda por eles a cada vez mais. Se você vê alguma coisa que você não acha certo, você de repente quer se manifestar, é muito fácil quando a gente pega o celular e faz ali, posta alguma coisa e manda ver. Mas Deus não nos pede isso. Deus nos pede, manifeste-se, mas da maneira correta, orando pelos líderes da nossa nação. E esse recado é um recado muito importante, principalmente no tempo em que estamos vivendo.
Ao olhar essa pandemia, ao olhar as coisas que se sucedem, pensamos, precisamos de um herói, precisamos de um salvador, precisamos de alguém que traga cura, precisamos de alguém que nos livre, nos liberte e tome uma decisão fantástica. Mas devemos lembrar que esse alguém, esse único alguém, é Cristo Jesus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é a autoridade acima de toda autoridade. É Ele que conhece todo o procedimento da história. Ele nunca deixou que algo ou algum rei ficasse ou entrasse no poder sem que soubesse. O Senhor guiou todo o procedimento do seu povo, desde o tempo de Moisés, ao passarem pelos juízes, esses juízes, essas pessoas pedirem um rei e como se suceder a um rei. Quando vamos à palavra de Deus, quando acompanhamos a história dos reis, nós vemos que a maioria deles Deus não se agrada com a atitude deles. Muito poucos reis. O povo de Deus se divide, a nação se divide. Tudo isso porque o povo lá no começo pediu que queria ser como outros, não queria ser reinado pelo Rei dos Reis. E hoje, como você se encontra? Será que você também acaba não tomando essa mesma posição? De querer um líder para libertar politicamente, para libertar do vírus apenas? Entenda que, na época de Jesus, eles também esperavam por um líder político. E quando Jesus veio para libertar do pecado, o povo não aceitou. Queria um líder político. Como está o seu coração? Você tem sofrido bastante, né? Eu também. Mas entenda que Deus sabe tudo aquilo que você sofre. Porque você é a coisa mais preciosa para Deus. E por isso eu convido você a se apegar nesse rei. Se apegue nesse líder. Se apegue em Jesus. Não se apegue a nenhuma figura humana. Pois sabemos que Deus as coloca no lugar onde estão. Se apegue a Deus. Se apegue em Deus. Porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a autoridade máxima que existe e sempre vai existir. Antes importa obedecer a Deus. Ore pelas autoridades. Ore pelos políticos, ore pelo seu presidente. Ore pelo seu governador, prefeito, por todos esses. Mas espere libertação em Deus, não de homens. E eu gostaria que você, nesse momento, cantasse aí na sua casa sobre esse rei, o Rei dos Reis, aquele que governa para sempre e liberta realmente do que precisamos ser libertos, da culpa, do pecado. E que você, nesse momento, louve, aceitando essa mensagem, aceitando o que a Bíblia diz para você nesta manhã. Vamos cantar juntos o hino 73 do nosso inário, Rei dos Reis.
Amém. O Senhor é o Rei dos Reis. Convido você nesse momento para orar comigo e para juntos colocarmos essa mensagem no nosso coração, de que Deus é o único Rei que precisamos ter em nossa vida. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque em todo momento vemos que o Senhor cuida da história, independente do que estivemos passando, independente daquilo que estivemos enfrentando, atravessando em nossa vida, sabemos que o Senhor é o Rei dos Reis. Nós vemos autoridades políticas, governadores que muitas vezes vão contra aquilo que é a sua vontade, mas sabemos que a nossa única bandeira é a palavra de Deus, o teu nome. Então nos ajuda a manifestar-nos, Pai, em oração, como a tua palavra diz, orando pelos nossos líderes políticos, mas esperando em Deus, esperando no teu grandioso poder a libertação que precisamos. Por favor, Pai, dá-nos a verdade, dá-nos a vontade de todos os dias conhecer a tua palavra e nos aproximar um pouco mais a cada dia do teu amor e do propósito que o Senhor tem para a nossa vida. Cuida de cada um de nós, dá-nos um ótimo sábado em tua presença, é isso que oramos, no nome de Jesus, aquele que vive e reina para tudo sempre. Amém. Que bom que participamos agora desse momento especial com a mensagem da Palavra de Deus. Que Deus possa falar ao seu coração nesta manhã de sábado. Que Deus possa abençoar a sua vida durante o restante desse sábado. Não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Não esqueça também de estar atento às informações que você recebe no seu WhatsApp. E lembre-se que em breve nós estaremos juntos aí nos demais cultos. Amanhã, domingos especiais, antídotos para o tempo do fim, mensagens especiais da Palavra de Deus. Envie aos seus amigos. E nas quintas-feiras o nosso estudo bíblico, tá bom? Eu conto contigo, grande abraço, Deus te abençoe, feliz sábado mais uma vez.